Basidiomicetos, gente, são os fungos mais recentes que temos no nosso planeta, né? Esses fungos aí, eles só começaram a surgir depois que as plantas atuais começaram a se desenvolver, que são as plantas herbáceas, né? Depois do impacto do meteoro, a vegetação no planeta mudou completamente. Então, só as plantas herbáceas que resistiram. E esses fungos aí atuam na decomposição dessas plantas. São os grupos de fungos mais novos que nós vamos ter. São basicamente representados pelos cogumelos e pelas orelhas de pau, na nossa região chamada também de orelha de onça. 22 mil conhecido pelo ser humano. O número de fungos no mundo é só uma prospecção. É muito difícil você conhecer todos os fungos. Isso porque eles apresentam método de reprodução que nem sempre você percebe. E para perceber, você tem que estudar com um pouco mais de afinco. A estrutura reprodutiva é chamada de basídio. Esse basídio ele vai estar na parte de baixo do cogumelo, que eu vou já mostrar a imagem para vocês. O nome mais comum que você vai ter é cogumelo, orelha de pau, ou ainda ele pode ser do tipo ferrugem, que é uma praga em certos tipos de culturas, e também chamado de carvão, porque ele vai deixar o vegetal muito escurecido. A importância dele é ecológica, alta importância ecológica, porque é graças a ele que vai haver decomposição dos vegetais e principalmente da madeira bruta. Então, sem basidiomiceto, a madeira bruta não é decomposta. Por exemplo, a gente vai ter basidiomiceto na região amazônica dessa forma daqui, que é chamada orelha de pau ou orelha de onça. Quando você vê esse tipo de estrutura, você percebe que ela tem raios e cada raio vai apresentar uma coloração diferente. Cada coloração é a idade do indivíduo. O centro dele vai ser a parte mais nova, a borda vai ser a idade mais velha. Então, no centro você tem uma idade para a madeira sendo decomposta e na borda você tem a madeira que já foi completamente decomposta. Assim que evolui, a parte branca ela vai caindo com formato de carbono e vai direto para o solo. Aqui a gente tem a visão dele por baixo. O basídio esporo é da parte de baixo. Você dificilmente já viu o fungo pela parte de baixo, mas a estrutura é muito interessante. Se pudesse provar, você percebeu um sabor ligeiramente adocicado na parte de baixo. Ele é da parte do grupo que pode ser consumido sim, mas isso vai depender da planta onde ele se encontra, tá bom? Essa coloração também ela vai variar conforme o metal presente na planta, visto que a planta ela vai ser um coletor de metais do solo. Quando essa planta ela coleta metais variados, o fungo que vai aparecer nela depois que ela é cortada ou depois que ela cai, também vai ter coloração diferenciada. O que você está vendo aqui é uma coloração de metais como zinco, por um exemplo, e alumínio, que são metais muito presentes na região amazônica. Então aqui, por exemplo, poderia ser uma planta da família das castanheiras, que é uma planta rica em zinco, é rica também em estanho e ela também vai ser rica em outros metais alcalinos terrosos, como sódio, potássio e, logicamente, o alumínio. Então, a coloração tem a ver com a concentração de metais da planta. Aqui, a coloração avermelhada vai, logicamente, nos informar que essa planta é rica em ferro. É o caso das nossas árvores, que elas são usadas para a fabricação de movelaria e também para a fabricação de embarcações. São plantas altamente ricas em ferro, como o nosso cumaru ou ainda o nosso angelim e a nossa andiroba. Então, a coloração avermelhada, a presença de ferro. Você pode, então, identificar a característica do solo através do fungo presente naquele ambiente. Engenheiros agrônomos usam muito isso. Não precisa você fazer uma coleta apurada do solo. Quando você entende do fungo, você já vai saber que tipo de metal tem ali e, consequentemente, como tratar. Ainda no grupo dos basidiomicetos, a gente vai ter, logicamente, os cogumelos. Alguns são comestíveis e alguns vão causar alucinações, são alucinógenos. Outros são tóxicos. Então, os cogumelos também vão ser importantes, porque vão promover a decomposição de cascas.
Aqui um exemplo de um cidadão na região amazônica com um cogumelo gigante. Esse cogumelo ele não é comestível, ele apenas coletou para fazer uma análise, tá bom? Já no tipo das pragas, a gente vai ter aqui aquilo que se chama de ferrugem, né? E o tipo de fungo que vai deixar a planta completamente escurecida. Esses dois tipos de fungos aqui, eles também são chamados de brocas e eles devem ser controlados imediatamente, pois eles se espalham com facilidade, causando a perda total da vegetação. Vão atuar principalmente nos vegetais que apresentem frutos de sabor muito adocicado. Então a cana, o maracujá, o caju, a maçã são plantações que merecem cuidado para evitar a proliferação desses fungos aí. Basidium micetus, tá bom? Não esquece.